Era muito por cima. Você pode Eu falar, o ouvi, Adriano. eu tava ouvindo aqui. Ah, que bom. O Adriano é um dos professores, ele é de 20 anos já, e vai dar muito parte da política, mas dá tudo que ele quiser, porque avatarices ele já é, você pode ver. Ele já nem sabe mais qual que é o avatar dele, se é ele, se é o avatar, já tá meio confuso. Assim, tô brincando. Ele sabe, sim. Mas conta aí, Adriano, conta para nós. Vamos lá. Estamos Então, cinco pessoas. não, acho que é legal também a gente explicar, porque para além do pessoal que está aqui, eu vi que a Dani Vital está aí, a Vânia Santos, a Fabrícia Miranda, tem outras pessoas aí. Quem quiser, dá um oi aí, dá um A Dani sinal daí de. tá tudo pra pô. A Dani vi que entrou aí, a Dani Vital também, que é uma também Vai dar aula integrante, também. Né? exatamente, integrante importante desse movimento. Em breve também terá seus cursos, suas atividades aí. Então, eu acho que é legal a gente pensar assim, né? No dia de, no, no, na- Nos tempos que a gente vive atualmente, tá tudo muito corrido, né? As pessoas estão corridas, a vida está corrida, ainda mais nesse período que está todo mundo correndo atrás do seu ganha-pão, de tentar sobreviver muitas vezes. Os artistas também passando por um período de bastante dificuldade para conseguir se sustentar e tudo mais. Ao mesmo tempo, é um período muito rico de reflexões, de dúvidas também, né? De críticas, de dúvidas que surgem e de reflexões existenciais também, né? Porque, de alguma maneira, está todo mundo sentindo que tem grandes transformações acontecendo, né? Na humanidade, no Brasil, no mundo inteiro, na vida de cada um. A gente acabou de viver um período de pandemia, quer dizer, o período de pandemia ainda não passou totalmente, mas a gente passou um período mais grave, né? Mais barra pesada da pandemia, em que as pessoas tiveram que também, muitas delas se reinventar, muitas delas que se deparar com situações difíceis, né? Às vezes de perdas não só de pessoas, mas de perdas de trabalhos e de tudo mais. Então, eu acho que pensando nesse, parece que eu estou falando uma coisa muito ruim e de fato a gente viveu um período muito complicado. Mas é tudo isso para dizer que em momentos de grande crise da humanidade também são momentos de grandes transformações e de grandes possibilidades, né? E as pessoas que estão mais conectadas com as artes em geral acabam sendo para-raio de muitas ideias, de muitas tentativas de entender essa crise da humanidade. Então, para mim, um pouco o que a Escola de Artes Tropicais, ela vem num momento em que ela surge no momento de crise da humanidade, né? De crise de existência, de crise de valores, de crise de estética, de crise política, de crises, né? E as crises, elas trazem muitas possibilidades interessantes, mas, ao mesmo tempo, às vezes é difícil enxergar isso vivendo o turbilhão da crise, vivendo esse terremoto, né, de sobrevivência, de dúvidas, de raiva. Então, o que eu acho que a gente está vivendo é tentar transmutar muito dessa sensação negativa que a gente está vivendo nesses últimos tempos, e politicamente isso também é uma questão, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil muito fortemente, transmutar isso em arte, transmutar isso no meu caso, em liderança política artística, né? Então, o que eu acho que a gente pode trazer aqui de reflexões para as pessoas e dizer um pouco, se vocês se identificam um pouco com essas questões que a gente está colocando, chega mais junto para participar dos cursos da IT, porque os cursos da IT, na verdade, eles também são grandes laboratórios, né? São grandes laboratórios de criação, de existência, de reflexão, de pensamento. Disso tudo que eu acho que a gente está vivendo. Olha a Angélica aí dando o ar da graça também, Angélica. Ela já vai ser aluna de. Acho que ela vai ser de terça, do teu curso. Então, assim, o que eu acho pensando um pouquinho mais especificamente no curso de liderança política tropical, que o nome às vezes pode parecer uma coisa meio pesadona demais, uma coisa meio
poxa, liderança política tropical, mas eu não sou liderança, isso é para político, é só para quem é candidato, é porque ano eleitoral é candidato. Não, pode também. Se você é candidato e quiser participar, se você é assessor de comunicação de algum candidato, pode também. Mas, na verdade, é pensando a liderança política como a postura diante da vida, né? Ou seja, você vive a sua vida de maneira política, você querendo ou não. Né? Assim, o tempo inteiro você está exercitando comportamentos políticos. Né? Eu até postei no meu perfil alguma provocação assim. A Anitta, tudo bem que a gente está falando de uma artista global, muito famosa, mas assim, qualquer pessoa que provoca algum comportamento diferente na sociedade, eu usei como exemplo a Anitta, né? Com esse case de sucesso que é o rabicó dela, quem imaginaria que em 2022 o maior case político seria o rabicó de uma artista global como a Anitta? 2018 foi a madrinha de piroca, nada melhor do que o rabicó tatuado. O rabicó tatuado no mesmo caminho. Para desencadear toda uma cadeia de reflexões políticas do dia a dia. E, claro, eu não estou querendo dizer aqui que os alunos do curso vão ter que fazer intervenções políticas tão ousadas contra a Anitta, a não ser que queira, mas não é isso. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é de onde a gente não espera, contrariando o Barão de Tararé, às vezes é de onde a gente não espera que vem a verdadeira mudança de comportamento da liderança política. Então, aí vem uma provocação que eu deixo para as pessoas, que é ser artista é uma pré-condição para ser liderança política tropical? Não, não é uma pré-condição. Ou seja, você não precisa ser artista para ser uma liderança política tropical. Porém, o fazer artístico, o atuar artístico, pode ser um mecanismo, um ingrediente da liderança política tropical, independente se você é artista ou não. Por quê? Porque o ser artístico, ele é um estado de espírito, né? Ele é um estado de espírito. Então, se as pessoas incorporarem esse ser artístico no seu comportamento cotidiano, talvez elas consigam provocar mais resultados do que a gente está chamando de uma liderança política tropical. Né? Eu acho que um dos pontos que a gente precisa conversar nesse curso é o que é essa qualificação, o que é o adjetivo tropical. Né? Por que a gente se considera tropical? Né? Por que alguém que vem participar da IT, da Escola de Artes Tropicais, ela vai ser contaminada, no bom sentido, com o vírus do tropicalismo? Por quê? Aí tem várias questões que o nosso mestre Newton aqui, nosso guri, pode falar melhor. Mas, por exemplo, saber rir de si mesmo, né? Saber usar o humor. Polaridade, ódio, briga e ódio das redes sociais. Porque hoje em dia o mecanismo de relevância, vamos dizer assim, nas redes sociais, é o ódio. Né? Quem mais provoca ódio é mais relevante. Quem mais provoca briga é mais relevante. E o que a gente está querendo dizer é o seguinte, não precisa ser necessariamente só assim. Se você usar o humor, e eu acho que o Tiago dos Marcheiros, que é o professor de sátira política, é um dos grandes exemplos que a gente tem dentro da Escola de Artes Tropicais, né? Que é, se você usar o humor, não só ele, mas várias outras, a blogueirinha do Fim do Mundo, né? Que participou também de outras atividades da escola no passado, são ótimos exemplos. Blogueirinha do Fim do Mundo, blogueirinha do Fim do Mundo, né? São ótimos exemplos de como usar o humor para poder criar um espaço de reflexão e de incidência política. Né? Só que essas pessoas não necessariamente elas são artistas. Elas usam do saber artístico, do ser artístico, dos mecanismos artísticos para provocar reflexões e comportamentos e mudanças na sociedade. E aí a gente entra em outro ponto, que é o impacto digital, que hoje todo mundo tem que ter. Se você quer ser liderança, você não precisa... E aí vamos dizer mais claramente, você quer ser liderança dentro do seu ambiente de trabalho? Você quer ser liderança do seu ambiente universitário? Você quer ser liderança no seu grupo de amigos? Você quer exercitar a liderança em diferentes grupos e círculos sociais? É para isso que a gente quer trabalhar. Ou seja, não é só para quem vai ser candidato a deputado, ou vereador, ou presidente. E a liderança, e é isso, né, André?
esse curso também é muito a comunicação das suas ideias, dos seus valores, dos seus conceitos. Exatamente. Muita gente está atuando, até comentando, ou política do que for, como você falou, não necessariamente política presencial, pode ser, né? Virou influencer, está atuando na esfera pública, tendo que opinar, tendo que se posicionar, né? Então, duas coisas. Como que você ganha atenção, que não é tão fácil, Exato. uma coisa em geral, né? A gente sabe que a forma mais fácil de ganhar atenção, qual que é? Xingar os outros. Xinga os outros e ganha atenção. É uma forma, inclusive. A gente podemos até conversar mais sobre isso, não é assim, bem ou mal, de repente está em caso ou outro, é complexo. Mas é a única forma, tem outras formas, né? Essas performances, então essa capacidade de você realmente atuar de uma forma inusitada e irradiar essas ideias. Eu vou dar um exemplo no meio pessoal também, porque a gente estava aí militando, porque hoje ainda está a eleição, então as pessoas têm as suas ideias e vão lá militar nas suas ideias, tal. Eu tenho umas ideias lá, a gente foi lá militar com os amigos. Aí eu percebi ganhar a atenção das pessoas, porque é isso que você falou, né? Ganhar atenção e irradiar a ideia, né? Ou até, no caso, tem um candidato, votar no candidato, mas também irradiar sua ideia. Então nós queremos fazer isso. Como diria o Carnegie, fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Então nós estamos aqui fazendo amigos e influenciando pessoas. Então, nessa negócio, eu percebi que a política, como é que a política faz? Eles fazem adesivo e eles fazem panfletagem. Eles acham isso muito legal. Adesivo e panfletagem. E é uma linguagem, né? A panfletagem é uma linguagem. Você chega lá, é uma linguagem. Aí tem várias coisas que a gente pode pensar sobre isso. Assim, mas por que a gente faz isso? Quando tirou isso? Por que achou que isso é o jeito? Aí rapidamente eu comecei a pensar. Primeiro, por que o ativista sempre fala mais do que a pessoa que ele está querendo converter? Quem não ouve? O ativista sempre quer falar, eu acho isso, tá? Quem não ouve a pessoa? Por que você não faz um ativismo? Vamos ouvir, o que você quer? Ouvir. Depois você fala. O que você sempre fala primeiro? Não, é uma forma isso. Eu estou vendo os discursos políticos, o cara chega lá e fala, depois as pessoas perguntam. Mas por que não é o contrário? Por que as pessoas não falam e depois o candidato responde? Por quê? Então, são pequenas coisas que você pode mudar completamente. Então, aí brechas de linguagem. Um exemplo que a gente quer fazer, a gente já fez na Utopia e vamos fazer de novo. A política sempre tem um tipo de linguagem. Você vai lá e fala de um jeito, vai ter um comício, uma linguagem aqui, né? Negócio. Tá? Por que você não vem de outro jeito? Um exemplo que a gente fez, por exemplo. Profetizar. É super ousado, super difícil. Quem tiver coragem, é um exercício que a gente propõe. É ir profetizar que nem maluco mesmo. Vai na Praça da Sé lá, a gente foi na Praça da Sé e ficava lá falando aquelas coisas. Aí tem aquela linguagem um pouco mais profética e ao mesmo tempo você pode incluir o assunto que você quiser. Para irradiar suas ideias. Você quer ser feminista, fala feminismo. Teve isso até. Teve uma menina feminista, fala feminismo. Cada um fala o que quiser. Mas naquela linguagem, é outra linguagem. Então não é no que você vai ter que obrigatoriamente profetizar na Sé, gente. Mas quem quiser, é um convite ótimo. Mas percebam que é uma linguagem. Então você vai ter que descobrir linguagens novas de comunicar a sua coisa, porque não ficar a mesma coisa. E pensar quais são as praças da Sé, né? E pensar quais são as novas praças da Sé. Porque as novas. Claro. Praça da Sé é São Paulo. Mas a gente está falando de ágoras digitais, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de criar soluções para causar esse impacto digital, porque é disso que se trata. Você tem que causar um impacto digital. Sim, é claro que o físico também inclui, porque o digital inclusive filma, né?